Gostaria de partilhar com vocês uma passagem, inclusive está na primeira leitura de hoje. O Espírito Santo, não é que eu seja especial, mas na oração o Espírito Santo me condicionou a ela. Ele me disse: leia uma passagem de hoje. Então, no final de Gênesis, capítulo 21, do 17 ao 19, diz assim: Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Agar foi a escrava de Abraão. Abraão não podia e Sara não podiam ter filhos. Então Sara pediu a Abraão para ele se deitar com Agar, e com ela ele teve um filho. E depois que aconteceu a promessa a Sara, ela teve um filho, ela ficou enciumada com aquela situação e pediu para que Abraão mandasse eles ir embora, porque não gostava daquela situação. E Deus colocou um alento nas mãos na oração de Abraão: pode fazer isso, atenda a Sara, porque ele também fundará uma grande nação. Porém, no meio do caminho, ele começou a chorar, eles começaram a passar fome. Naquele desespero, achando que o menino fosse morrer, ela começou a chorar desesperado naquele instante ali. E através dos seus anjos, ela chegou e disse para esse choro. No final, essa mensagem bem interessante no 19. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Quer dizer, o poço estava lá. Mas o desespero não deixa a gente ver as coisas como era para ser. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente está desesperado, angustiado, triste, e não se permite ver a graça. Quantas pessoas procuram fazer uma besteira com a sua vida porque elas se perdem nesse instante do desespero, daquela tristeza e não tem um porquê de estar ali naquele momento por alguma coisa, e tentam alguma coisa e não vê, porque aquilo ali nos tira a clareza, nos tira o foco, e a gente deixa de ver as situações e estão lá. É necessária a nossa volta para Deus, é necessário mesmo diante da tribulação a nossa oração. É necessário a gente ter essa experiência continuamente com Deus, não só nos momentos bons. E muitas pessoas tiveram a graça e não vieram aí. Às vezes as pessoas até só mandam o recado por ela, mas aquela graça, às vezes a gente se acomoda naquilo ali. A gente precisa só daquilo, parece que a gente só precisa daquele instante. Não, a gente precisa de muito e sempre. Porque nós temos a nossa fraqueza, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da sua misericórdia constantemente em nossas vidas. Sem Deus a gente caminha cego. Sem Deus a gente é como Agar e estava ali bem pertinho do poço, mas no desespero ela não via o poço, porque ela estava aflita. E a gente fica aflito, às vezes as coisas parecem bom, eu não anseio a graça agora, mas mais adiante a gente vai ter outras lutas e outras lutas e outras lutas. Nossa vida é de luta. Enquanto a gente estiver nessa vida, tem luta. Mas a gente, em Deus, a gente vai estar fortalecido. Em Deus a gente vai ter clareza. Em Deus a gente tem a força do Espírito Santo a nos conduzir, a nos alertar, a nos dar um direcionamento, a nos trazer sabedoria, a nos trazer luz diante de todas as situações, não só como nós, mas com as pessoas que convivem com a gente. Com Deus a gente vai tendo força. Com Maria, ela intercede por nós, intercede pelas nossas situações. Muitas vezes a gente não sabe nem o que pedir, mas ela pede por nós. Muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer, mas ela diz por nós. E essa experiência de força para nos tirar
desse momento e a gente está como esse cego, e as coisas estão bem pertinho da gente, mas a gente não observa. A graça está bem pertinho, o poço estava perto dela, e o poço às vezes está muito próximo da gente. Muito próximo. Mas diante do nosso foco errado, diante da nossa percepção, diante de tudo, de muitas coisas que a gente faz, até diante de um foco que a gente não deveria ter. Quantas pessoas recebem graças, mas não reconhece porque ainda não chegou aquilo que ela desejava chegar. E quando chegar, ela também não vai estar satisfeita porque ela vai querer outra coisa. Uma nova luta. Então sempre é assim. Às vezes a gente quer um apartamento, um lugar para morar. Quando alcança aquele lugar para morar, mais adiante a gente vai vendo a vida dos outros e vai querendo dizer assim, eu iria um lugar melhor. Eu iria uma coisa melhor. Eu iria um espaço para meu filho brincar. Aí vai para um outro condomínio, vai, chora porque não está. Aí pede um condomínio. Aí chega no outro condomínio, tem tudo. Aí a gente diz, se não, iria caminhar, iria um lugar, um espaço que eu pudesse caminhar, conversar com outras pessoas, falar com outras pessoas. Chega e vai para esse condomínio, quando chega para esse condomínio, nossa, mas é tão distante, sempre a gente vai ter faltando alguma coisa. Sempre a gente vai estar faltando, sempre. Por mais que a gente tenha, o que é isso? É porque nós somos, às vezes, como Agar. Às vezes nós estamos insatisfeitos, às vezes a gente está cego, às vezes a gente está se deixando envolver por situações que a gente permite que entre na nossa vida e se compliquem. E a gente fica cego. Fica cego, fica chegando e fica dizendo assim, não, mas de repente aconteceu, nada acontece de repente. Existe uma história que sempre vem e ela começa a crescer e a gente às vezes deixa e a coisa vá, deixe que a coisa flua e não reconhece o que está acontecendo. Às vezes, outras pessoas às vezes precisam de uma terapia, elas vão entrando numa frustração de alguma história, mas elas vão deixando, porque se você falar para a terapia para o outro, ela vai dizer, eu não sou doido. Eu não sou doido. Não é questão. Pelo contrário, a gente se reconhece como necessitado e sabe, eu sou são porque eu procuro algo para me ajudar. Para me ajudar. Imagine se a gente fosse pensar só porque a pessoa chega e diz assim, não, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, só porque vai trabalhar a mente. E quando a gente precisa, quebra o braço. A gente também vai dizer, eu não vou para o médico, eu não sou doido. Não, a gente vai, a gente recebe. Não sejamos como Agar. A gente entra nesse texto pedindo a Deus para nos dar essa clareza, para abrir os nossos olhos, a nos auxiliar a abrir os nossos olhos e nos dar clareza no nosso direcionamento que a gente precisa ter. E a gente peça a Deus e haja como agiu na vida de Agar. E saber, e onde a gente está, onde você está agora, da maneira que você está agora, Deus escuta. Deus vê a sua lágrima, o seu sorriso, o seu clamor. Deus sabe. Permita, deixe, se acalme, respire, sinta a vida, mesmo que a sua vida pareça, esteja dizendo bem assim, não. Quantas vezes a gente também procura uma tranquilidade na nossa vida vendo a vida dos outros? Não veja não. Ah, o outro tá desse jeito, eu estou reclamando porque a minha vida está desse. Não vá fazer comparação. Só sinta, só perceba a graça de Deus na sua vida. Não viva de comparação. Peça a Deus para abrir os seus olhos. E a gente vai pedir a Deus. Senhor, abre nossos olhos, os olhos de cada um que está aí nessa oração, de cada pessoa que vai entrar nesse momento do texto. Abre nossos olhos, Senhor,
para deixarmos de murmurar, para deixarmos de fazer tantas coisas, para entrarmos no caminho bom, para deixarmos aquele caminho ruim que às vezes a gente está e nem percebe, porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente está cego, acomodado, um conforto às vezes, naquele momento que a gente se deixa confortável, porque a gente não quer ir além, porque a gente tem medo. Retira, Senhor, de nossas vidas essas escamas estão nos nossos olhos, para que a gente se transforme através desse texto, a gente venha em cada um mistério também, nos pedidos e vai ter, Senhor. Vem ao nosso alcance e nos faz ver esse poço, Senhor. Esse poço é a tua graça, esse poço é ali, a força que tu nos dá. E através desse texto, vem, Senhor, através desse momento de oração, vem agir em nós, em nossa mente, em nosso coração, em nosso corpo. Nos dá essa cura, essa libertação que a gente precisa. Nós trabalhamos nesse nosso passado que às vezes a gente carrega tantas coisas no nosso passado que também não nos permite ver esse poço. Vem, Senhor, abre os nossos olhos. Amém.